Bem-vindo ao podcast Edificados na Rocha. Hoje o episódio número 11. Está comigo nosso irmão Jusceli, mais conhecido como Negão. Ele que é meu camarada de vendas, vendedor já profissional há muitos anos, né? Vai contar um pouco da história dele para nós, restauração da família. Essa bênção que está aqui do meu lado aqui hoje. Graças a Deus, desde agora Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu irmão Jusceli, conta aí um pouquinho da tua história pra gente hoje aí. E da onde que surgiu esse apelido Negão aí? Boa tarde. Primeiro passo já convosco. Um prazer, uma honra estar aqui, né? Pastor Rafa aqui. Muito feliz agradeço ele pelo convite, estamos juntos aí. E do meu apelido é porque, do caso do meu irmão, né? O irmão mais velho sempre foi Negão, daí, como eu sou o mais novo ali de 6 irmãos. Que legal. E daí ficou Negão, todo mundo chamava, Negãozinho, coisa e tal. E pegou o Negão. Pegou o apelido. Ficou até hoje aí também. E todo mundo te chama, né? Todo mundo chama, ninguém me chama de Jusceli, a maioria, todo mundo conhece pro Negão. É o vendedor, né? É o vendedor Negão, é o vendedor da rota, né? Da rota, é o Negão, coisa e tal. É o vendedor da rota aí. Não tem... E sempre no ramo alimentício ou Jusceli? Sempre no ramo alimentício. Comecei vendendo biscoito, trabalhei quase um ano de biscoito, depois fui para a linha de parte ali de segmento de congelado, frios ali, né? Congelado. E já faz 16 anos aí que a gente estamos na peleia aí. É bastante, hein? Bastante tempo. 16 anos já. 16 anos na rota aí, na luta, bem dizer, quase Glória a mesma Deus. região aí. E estamos aí junto aí. A benção, né? Benção. Essa galera aí, essa classe aí eu conheço, né? Não. Essa classe de vendedor aí. Tem mais outro vendedor que eu também quero trazer no podcast da BDL, amigo nosso aí. De vez em quando eu quero trazer uns vendedores aí. Essa mesmo, não. Vamos fazer um podcast de venda, só de vendedor, isso, né? Isso. Vai dar uma gritaçada, né? Não, tem uma galera que a gente é meio... É unido, né? Não, é unido. Também, né? Um tá sempre ajuda o outro, né? E a tua rota vai até onde? Eu faço Sangue da Toca Forquilinha. Sangue da Toca Forquilinha? Que a nossa visita é semanal, tem os clientes de visita toda semana, né? Semanalmente ali. Entendi. Depois talvez a rota é um pouquinho mais curta para a gente poder atender bem, né, os nossos clientes. Claro. Legal. Top. A gente atende supermercado, padaria, não. Como diz o ditado, tem uma penca de banana na porta, nós estamos lá atendendo, né? Tamo junto. Estamos lá atendendo, né? Estamos atendendo. Legal. Não, eu hoje também tô com a minha rota reduzida aí. Só pegando Santa Rosa até Forquilinha daí. Pega um pouquinho mais, né? Botar Santa Rosa ali. Dá pra gente fazer um trabalho bom também, né? Dá pra cliente, atender bem. Uma atenção melhor, né? Dá pra atender bem. Dentro de uma rota muito grande, a gente não consegue também atender e todo mundo também. Né? E a nossa profissão aí é pauleado, né? É pauleado, não, é. Aleluia. Tem dia bom, tem dia corrido, tem mais estão aí. Não. Profissão de vendedor e de pastor, meu irmão, olha, é coisa de maluco. Não é fácil. Né? Vendedor é assim, o cara virou um mês e agora? E agora? Tem meta, tem que ter cobrança, né? Começa tudo de novo, do zero. É muita emoção, né? E a peleia começa, né? Aleluia. Ô, Negão, e quantos irmãos tu tem? Eu tenho 6 irmãos, nós somos 6, mas um é falecido. Hoje são 2 mulheres e 3 homens. Então aí. Tem uma galera, somos todos aqui. A família é grande, né? Que bom, benção. Então aí. E o único que tá na caminhada com o Senhor sou eu, já faz quase 12 anos aí. E o Senhor nos resgatou, né? Nos alcançou de... O Senhor Jesus é bom, né? Ele sempre chega na hora certa, né? Na hora certa, nunca chega atrasado. Não, o Senhor sempre tem... Aquela música não diz respeito àquela. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já está... Bem assim. E o Senhor nos alcançou assim. Foi bem numa fase assim, bem de novo emprego. Daí eu comecei... Foi bem interessante assim. Tudo começou, eu fui começar a atender um cliente, um cliente novo ali que eu não atendia, já era cliente da empresa, e chegava lá, o cara toda vez falava de Jesus, puxava lá a Bíblia, montava um versículo bíblico para mim, coisa e tal. Seu cliente? Meu cliente, olha, rapaz. Nossa. Mas antes disso, eu era comprador também de uma empresa ali,
E tinha um vendedor também, que sempre falava de... Já me conhecia. E sempre falava assim de Jesus. Eu sempre abri o meu coração para ele, algumas coisas que eu fazia ali. Depois a gente vai estar no contexto uma hora ali. É um cara que sempre me ajudou, sempre me dava, né? Tá fazendo errado, não pode ser assim, tem que dar da família, né? Tem que dar atenção. O pastor Jorge da IOC foi um que sempre falou do Senhor para mim, com aquele jeitinho dele, né? Eu olhava assim para o cara, assim, muito sério, e sempre tinha uma palavra. E depois eu saí dessa empresa que eu era comprador, fui ir para a venda e comecei a atender esse cliente. E de onde a gente também se conheceu ali, né? Na igreja, que a gente na igreja da praia. Da praia, né? Do Arroio ali. Quadranga do Arroio. Que a gente não se conhecia. Daí esse cara fez um convite para um simpósio de casais. E ali foi algo assim. Daí o cara vai fazer uma média, que era um cliente bom, né? Cliente, né? Imagina. De potencial ali, né? Não, vamos lá, vamos fazer né? Um grau, né? Como diz, né? E peguei e a gente, daí falei pra esposa e coisa e tal, e a gente foi. E lá foi assim, foi algo tremendo. O nosso que Deus fez, assim, foi algo... Sobrenatural. Sobrenatural, assim, a palavra, assim, foi benção. Os louvores já começou benção, depois já veio o que mais, assim, que me tocou, assim. Eu sempre dou esse testemunho, né? Onde eu ministro a gente na nossa igreja. Algo assim que tá aí do casal ali, a Tininha e o irmão Wilson ali. O irmão Wilson está me lembro deles. Na glória, né, com o pai ali, eles dando o testemunho deles, do que Deus tinha feito na vida deles. Ele começou a contar o testemunho dele, assim, abriu o coração dele, né? Falou que bebia, que não cuidava dos filhos, que tinha traído a esposa. E eu olhei assim... comigo, não, esse cara sou eu, né? A mesma coisa que ele fez que eu estava fazendo. E ali foi algo assim que parecia que era eu que estava lá em cima, né? Eu assim comigo, não, nunca que eu vou contar falar algo assim da minha vida como esse cara tá falando aí. E o cara abriu o coração assim, foi algo assim, então, e aquele testemunho assim entrou no meu coração assim, que algo que tinha que haver uma mudança na restauração. Na minha vida, no meu casamento, na minha família. E é algo que eu estava errando e que eu tinha que ir mudar. Mas daí o cara, às vezes, assim, o cara meio, daí foi benção ali. E daí naquela, só que a gente não era da igreja ainda, né? E daí, muitas vezes até os irmãos ligavam, daí tem culto hoje, coisa e tal. A gente sempre inventa uma desculpa, né? Deus está nos chamando e a gente, né? Não é assim. Normal, no começo, né? No começo, assim. Mas daí não, e depois teve outra oportunidade, daí esse mesmo o cliente meu lá, o comprador ali, me convidou para o Projeto Amar. Foi ali que foi tudo quase assim, pensa dos 2-3 meses ali, Projeto Amar. Mas daí tu já tava lá na igreja da praia ainda não. Foi primeiro no Projeto Amar. Não, fui no simpósio. Sei. E depois do simpósio que nós convidaram nós para o projeto. Olha. E o projeto assim que foi, eu acho que nós passamos junto, passou não? Foi o primeiro que tu foi junto comigo aquela vez. Acho que foi. Olha. Foi algo assim tremendo ali. E foi, não podemos ir falar muito, né, do projeto, mas o projeto é... Sim, mas foi algo assim que, rapaz, que, olha... Pra quem quer restaurar o casamento, o projeto é muito bom, né? Foi bem. É muito forte, né? E através do projeto que hoje a gente trabalha com família, trabalha com casais na nossa igreja, a gente, né? Mas vamos voltar ali ao testemunho ali, que foi... Vamos pro projeto, e lá parece que foi assim, um divisor de águas, né? E quando a gente tem algo assim escondido, né? O inimigo tem aquela legalidade. Nós temos aquela legalidade para o inimigo estar agindo na nossa vida. Imagina. Depois que a gente confessa, abre o nosso coração, já não tem mais. E daí numa daquelas ministrações lá, eu só sei que eu abri. Eu abri assim no meio de uns casais, que daí eles fazem um monte de grupo ali, né? Divide os grupos ali. E nesse grupo daí teve uma questão, uma pergunta lá, e eu falei. O pastor chegou e perguntou, e para mim, e adivinha quem era o pastor? O pastor Serginho. O pastor Serginho, a pastora Paula estava na sala, mas no casal lá do Paraná lá, estava junto ali com nós ali. E não sei o que foi a pergunta, ele perguntou para mim se eu tinha traído a minha esposa, e eu confessei que tinha me traído, mas era assim, tava assim, aquele ambiente, assim, aquela
que o Espírito Santo, a gente onde fala algo sobrenatural. Sobrenatural que Deus fez ali, cara. Foi, olha, abri meu coração, daí a minha esposa achava que o cara era uma coisa, mas no fim a gente era outra, né? E ali foi um trabalho assim de Deus. Chorou bastante, chorou quase, rapaz, aquela soba ali, chorou quase o encontro todo, né? Que ela nunca imaginava que eu ia, meu Deus, ter feito isso, mas o que muitas vezes nos leva a fazer essas coisas? Que a minha esposa é uma benção hoje, a gente é bem amigo, bem e companheiro, coisa que uma restauração assim que Deus fez, um milagre, né? Foi algo profundo, né? Quantos tremendo. casais, quantas famílias que passam por isso, né? Pastor, olha, bem assim, a gente, olha, e tem muita gente que às vezes precisa de algo assim para mudar o seu caso, tem e problema, mas não, e procura alguém, não procura um aconselhamento, não procura ajuda. E vão empurrando com a barriga, como diz, né? O ditado, né? Uhum. E a gente, queira ou não queira, o Espírito Santo, o Senhor já estava nos enviando, né? Para algo que Ele queria fazer algo na nossa vida. E algo que Ele fez aí foi tremendo, né? Daí foram o projeto, daí foi liberada a traição e coisa e tal. Daí o projeto foi benção, assim, foi algo assim, sobrenatural, algo assim que nos... Nossa, não vamos nem falar muito, o pessoal ficar na vontade para depois eles passar também pelo projeto aí, que é algo, quem tiver oportunidade de passar, que passe, que é algo assim que, se você tem um casamento abençoado, vai ser mais abençoado ainda, mas se você precisa de algo ainda do Senhor, vá no projeto Amar. Uma restauração, que vai te restaurar, vai te mudar, vai transformar a tua casa, teu lar, algo assim que foi tremendo, assim, que transformou a minha casa. E depois ali o projeto, depois daquele tudo ali, daí já na segunda-feira, assim, mas foi algo assim tão e tremendo, assim, que algo assim que eles pediram para eu chegar em casa. A gente tinha em casa o domingo, foi algo assim tremendo, que eu tinha que chegar em casa e eu tinha que falar o que eu tinha feito pro nosso filho. Pedir perdão para ele. Nós temos 2 filhos, o Otávio e a Maria Clara. A Clarinha eu acho que nem era nascida ainda. Eu acho que tinha 12 anos. E foi algo assim tão tremendo, assim, que algo assim que me marcou, que chegamos no domingo, só chegamos, nós já fomos direto lá para falar com ele sobre isso aí, falar o que tinha acontecido. Que daí eu falei que, né, que eu tinha feito, que eu tinha traído a mãe dele, coisa e tal, e assim, ele assim, já chorando, em pranto, chorando já, mas eu não quero que vocês se separem, não quero que vocês se separem. Ele assim falando, rapaz, foi algo assim... Sobrenatural. Nossa, até a gente se emociona, né, cara? Imagina, cara, ver a família sendo totalmente restaurada por Jesus Cristo. Começou a trabalhar, daí em seguida a gente começou a ir mais a minha esposa era a ministra da Eucaristia da Igreja Católica. E daí, olha só como é que as coisas, só que ela ia na igreja e eu não ia, a turma até achava que era separado. Isso que eu morava bem na frente da igreja. Mas é algo assim que não, daí o senhor foi mudando assim, que a gente começou a ir lá no Arroio, os irmãos começaram a gente só chegou, já começou aquele carinho assim nos pastores, pastor Sérgio, pastor Jorge, assim, que já nos abraçaram, os irmãos também, que daí alguns já souberam lá do acontecido. E começou aquele trabalhar, né, de Deus. Começamos a ir mais na igreja, e daí em seguida foi algo também assim que começamos a fazer aliança com um Deus. Você, pastor Rafa, já fez? Eu não cheguei a fazer isso aí. Isso eu não fiz. Foi algo acho que fez os Casados e para sempre. Você fez, não? Fiz só o projeto. Só o projeto. Daí nós fizemos o aliança ali, que foi algo assim mesmo, que daí que deu aquele up ali no nosso casamento. Só que nesse aliança também, só que daí não tinha sido só uma traição, né? Tinha mais 2, mais 3. E daí enquanto uma ferida ainda estava se cicatrizando, já vinha outra. E a minha esposa, assim, nossa. Mas tudo por quê? Por causa do aliança. Que a gente começou, que a aliança com Deus são 10 lições, que é algo assim, que foi algo... 10 lições? 10 lições, mas algo assim...
A gente faz uma aliança com o Senhor, a gente tem algo tremendo assim que nos ajudou, que nos fortaleceu mesmo. Hoje a gente está nessa caminhada e hoje a gente usa muito essa ferramenta que é o Aliança, né? Com Deus, que é do Greg Hill ali, da Jean Hill, é da Universidade da Família dos Estados Unidos ali. Algo assim e tremendo. E algo assim que nos ajudou, que nos fortaleceu, que nos... Nossa, hoje a gente... Somos um casal que tem uma estrutura hoje graças ao Aliança que nos ajudou. Meu Que a Deus. gente tinha uma bagagem assim, da minha esposa era muito ciumenta. E a mim também, assim, daquele ciúme assim, e doentio, não tem? Muitas vezes, se eu encontrasse com uma amiga hoje na rua, ela já tinha ciúme, que já tinha aquele... Já tinha aquele ciúme já. Se eu fosse na casa da minha mãe depois do meu trabalho, chegasse um pouquinho mais tarde, era motivo de briga. Já falava e coisa e tal, daí... Mas tudo isso aí só foi nos... Deus restaurou. E depois hoje, a partir de ter um casamento estruturado, tem que estar junto, tem que ter uma comunhão, tem que ter uma intimidade, né? E o teu cônjuge tem que ser o quê? O seu melhor amigo, né? E tu se abrir teu coração, tu falar sobre o teu trabalho, sobre o seu dia. E nós não era assim. Depois que nós fomos, o Senhor nos alcançou, fizemos o aliança ali, que foi algo assim que foi transformando a nossa vida, foi reestruturando o nosso casamento. Importância desse acompanhamento da igreja, né? Com os casais, né? Com as famílias, sim, né? sim. É tremendo esse teu testemunho, né? Daquilo que Deus fez e realizou na casa de vocês, né? Nossa, e aí foi algo assim que mudou, né? Mudou a minha casa. Muitas vezes se continuasse naquela vida de, né? Muitas vezes hoje nós estávamos separados, daí. Família toda destruída. Família toda destruída, às vezes o filho de um lado, a filha do outro. De repente nós nem tinha essa outra nossa filha que nós temos hoje, que é a Maria Clara. É verdade. Né? Olha o que Deus faz, né? Não, foi... E como é que foi assim o Juscelino? Legal. Legal. Como é que foi assim a questão do perdão, assim, né? Porque foi algo muito forte, né? A questão do perdão, assim, né, cara? Como é que Deus agiu no coração, né? Tanto da tua esposa, assim, né? No teu coração, né? Dos teus filhos. Foi uma coisa sobrenatural, irmão. Isso aí é uma coisa sobrenatural, né? Olha, eu muitas vezes assim, só para uma coisinha ali, voltando ali do encontro, a Clarinha nós já tinha. A Clarinha acho que tinha 5 aninhos. Eu me lembro que ela era pequenininha, né? Quando você estava na igreja. Já tinha 4 aninhos. E como o pastor falou assim sobre o perdão, muitas vezes a minha esposa me perdoou mais rápido do que eu me perdoei eu mesmo. Olha. Mas foi assim, mas tem aquela assim, perdoa assim, uma vez perdoando, mas volta e meia sem me dar aquela cutucadinha, né? Pastor, mas foi 1 ano, como diz assim, comendo na pontinha da vara. Como diz aquele ditado também, né? Tem um ditado hoje, né? Na pontinha da vara. Não, mas certinho não tem. Certinho, né? Tá horário, tinha que estar em casa naquele horário. Se chegasse lá 10 minutinhos mais depois, já tava problema. E onde se tu chegasse mais tarde, tu tinha já que ir ligar avisando. Mas foi assim, mas foi 1 ano. Mas depois desse 1 ano foi assim, mas... Que a gente, assim, passa assim pela cabeça da esposa do cara, assim, uma traição. A gente às vezes achava que o cara era um príncipe, depois se torna um sapo, né? Ela achava que eu era um príncipe, depois tá, nós tínhamos nossas diferenças, nossas briguinhas, assim, mas ela achava que eu nunca ia fazer isso com ela. E eu fiz isso. Mas muitas vezes eu fiz o porquê? Que muitas vezes ela me botava para fora de casa também. Né? Que não queira com briga, com coisa, com ciúme, a gente vai um ponto, a gente vai aguentando. Mas depois a gente vai se entristecendo. E muitas vezes o que acontece quando tem essa briga e coisa e tal? O casal o quê? Tu acha que o casal vai lá, vai dormir, mas um dorme de um lado, outro dorme do outro lado. Não tem aquela de abraço. Né? E muitas vezes no casamento tem que ter relação. Daí não tinha relação, o que acontecia? Vai esfriando, né? Vai esfriando, e muitas vezes daí o inimigo vai te botando aí de bandeja. Se aproveita, né? Aproveita e botou aí, foi o que aconteceu. O que eu não tinha em casa, tinha fora. Tinha na rua. Tinha na rua, e onde, né, não justifica, né, de fazer isso. Né? Mas muitas vezes, né, é o que acontece hoje, né? Então a gente tem que
hoje se zelar muito, né, pelo nosso casamento, pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos filhos. Hoje, com o pensamento que eu tenho hoje, nunca que eu ia fazer isso, nunca que eu ia Imagina. ter cometido essas traições aí com a minha... Eu sei que foi algo muito sofrido para ela, ela aguentou ali na raça, mas aguentou firme porque teve ajuda. Teve pessoas que estavam do lado dela, teve pastores que ajudaram, teve irmãos da igreja que ajudaram. Teve... Nossa, que saiu foi algo... Algo muito trabalhado, né? Não, foi algo assim tremendo que para aguentar uma traição assim, não... A gente não é fácil, né? Não é fácil. É algo sobrenatural, né? Não. É que daí Deus, né? Deus agiu, né? E ela também foi muito guerreira, né? Foi. Ela foi muito guerreira, né? Foi guerreiro aí, né? Lutou pela família, né? Lutou e quis, né? Que nosso casamento ficasse, né? Ficasse ali edificado, né? Na rocha, né? Edificado na rocha. Glória a Deus, porque a rocha é Jesus. É Jesus, é isso. Se tá gostando, irmão, deixa o like aí, compartilha. E não esquece de apertar o sininho aí. E Jesus é bom, né? Jesus, quando chega na vida, chega para transformar, né? Chega para transformar. Aquele velho homem se foi e agora é vida nova, né? Com o Senhor, né? Coisas velhas passaram, acho que tudo se fez novo. E se faz novo, né? A velha criatura, tchau. Tchau, se foi. Se reveste do novo homem. Novo homem, né? Isso é forte demais, né? Forte. E a gente, mas sempre o inimigo vai querer, vai ter aquela. O inimigo vai saber aquilo que tu gosta, né? Se era de ir beber, gostava de beber. E tinha esse ladinho de que era meio namorador. Isso aí o Senhor. Gostava de enxugar uma e... Esse o inimigo vai trabalhar em cima disso aí. Ele sabe o que tu gosta. E o cara todo dia o cara tem que vigiar, tem que orar e tem que vigiar. Tem que orar e vigiar, senão o inimigo vem. Não é porque tu tá 10 anos, 15 anos na igreja. Não, agora é mesmo que tem que se cuidar mais ainda, né? Porque agora é uma luta constante, né? É uma luta constante. Se depois tu não orasse numa vida de oração... Agora não precisa nem ser bonito, né? É só ser crente, né? Só ser crente. É verdade. Essa é a coisa. Mas é verdade. Não precisa nem ser o Brad Pitt, né? Só ser crente que a coisa já embaça, né? Olha... Mas é algo assim que o Senhor vai transformando a gente, né? Fico maravilhado assim, com o teu testemunho, assim, né? Porque é um testemunho de restauração forte. Meu cunhado também, ele vai, eu acho que sábado que vem, então tá gravando também um outro episódio também. Que vem. Aconteceu também um testemunho meio parecido com o teu assim, cara. Sobrenatural também. Ali foi um agir de Deus também grande. Um agir de Deus grande assim também, mais ou menos parecido, né? Nessa linha. Que benção. E o Senhor tá aí, né? A gente tem que estar, né? Disponível para o Senhor vir e fazer, né, a vontade dele. Claro, e hoje tu trabalha com casais, né, negão? Com casais, algo assim que... Na igreja, né? Você dedica nesse segmento, né? De família, a gente restaurar a família, restaurar casamentos. É algo assim que o Senhor... Tu gosta disso, né? Gosta, é algo assim que tá dentro de nós, algo assim que queima assim dentro de nós, assim, mim e da minha esposa, assim, que é algo assim... Minha esposa muitas vezes até aconselha, assim, mulheres, assim, pelo telefone, às vezes ela liga, pedindo aconselhamento para ela liga e elas conversam ali, algo assim, bem... Que legal, né? Manjou é uma bênção. E hoje, assim, a gente trabalha muito firme, assim, com a família, a gente já restaurou várias famílias, vários casamentos, e a gente faz bastante visita, e tá sempre ali, né? O Senhor que vai com a gente, né? Sempre o Senhor tá ali, sempre dá aquela palavra que para aquele casal precisa, o Senhor sempre nos instrui, né? A gente sempre ora antes ali, antes de fazer qualquer visita, o Senhor vir agir e usar a nossa boca para falar o que deve falar para aqueles casais, né? Para a família ali. Isso, como o Senhor restaurou a nossa, a gente sabe que não tem família que não seja restaurada, é só querer ter vontade de que o Senhor venha fazer a vontade dele, né? Que o Senhor não... É só ter o coração aberto, né? Isso. Deixar Jesus entrar, né? Isso. Porque quando Jesus entra no lar, quando ele entra dentro de uma casa... Aquela casa, ela é abençoada, não tem como não ser, né? É transformada. É igual a história de Obed-Edom, né? A Arca da Aliança, ela parou dentro da casa de Obed-Edom. Por acaso. Isso. Foi por acaso, né? Porque Davi tentou transportar a Arca no carro de boi, né? Quis fazer um glamour lá e não deu certo. Aí a Arca foi parada dentro da casa do Obed-Edom. E tudo que ele fazia, Deus abençoava. Era abençoado, a família dele foi abençoada, os filhos foram abençoados, ele foi abençoado, tudo por causa da presença de Deus, né? Eu sempre digo, a presença de Deus aqui nos muda, ela nos transforma, né? Ela nos muda. Os mecanismos existem e são eficazes, né? E são poderosos, né? Os mecanismos que a gente cria, às vezes o sistema, o método, né? O aliança,
o Projeto Amar, Encontro com Deus, que a gente vai ter agora dia 8 de julho, são métodos excelentes, métodos de excelência. Mas o que faz a diferença é a presença. Né? É a presença. É a presença restauradora de Deus, né? E a presença restauradora de Deus, ela não te abandona, né? Ela não termina junto com o projeto, né? Não termina junto com o encontro com Deus, ela continua depois. Continua. Tu vai pra lá, tu recebe aquela enxurrada, né? Aquela avalanche de glória de Deus, né? E depois tu sai e tu vem restaurado, tu vem renovado pra poder... algo mais assim, né? Evoluir, né? Evoluir, se tornar um pai melhor, um marido melhor, né? E como a gente precisa melhorar, né? Como a gente precisa aprender muitas coisas, né? Em tudo a gente tem que ter aquela força de vontade de querer buscar o Senhor, né? Ter momentos de oração, momento de estar na palavra. Não adianta muitas vezes a gente ir lá passar por um projeto, por um encontro com Deus, e depois a gente... Não, já estou liberto, coisa e tal. Não dá seguimento, né? Tu não dá seguimento. Tu tem que ter uma vida com Deus, né? Uma vida contínua. Tem que ter uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de oração, né, pastor? Né? Uma vida de comunhão com Ele, de oração, de jejum, de uma busca, né? De todo dia a gente tem que dar um cheirinho nele, né? Todo dia, né? Um cheirinho assim, né? Ele quer isso, né? Ele se agrada, né? A gente chora, a gente ri, né? Na presença dele, não é bom? Mas ele quer isso, não é algo que ele quer só de um dia ou outro, não, ele quer todo dia. Né? O nosso pai quer todo dia a gente estar ali pertinho dele, cheio dele. Todo dia. É o que nos mantém, né? É o que nos mantém. Onde o nosso olhar vai ser abençoada? Nessa busca que a gente tem. Né? Como é que a família vai ser abençoada, estruturada, se tu não busca o Senhor? Se a tua família não... Como é que a sua família vai se manter? Por isso que acontece muita separação, muita destruição de lares, o que isso aí. E assim, né? O mundo tá cada vez pior. Cada vez pior. Cada vez, tipo, ninguém aguenta mais nada, né? Hoje ninguém mais tem paciência, né? Casa-se hoje, amanhã já tá... E a casa, se der certo, deu certo, não deu? É que a sociedade... O casamento... O casamento já virou uma coisa meio... tipo, irrelevante, talvez. Não sei se seja essa palavra, mas... A galera meio que já casa assim, se deu certo, deu. Se não der, não deu. Passando pra outra. E assim eles vão cada vez mais se desiludindo, né? E daí e vai aumentando só a tristeza do coração, porque a família é um projeto maior de Deus, né? E daí tem aquela... Tu faz uma aliança, né? E a aliança pode ser quebrada do quê? Só a morte. Só a morte, né? Até que a morte separe. Até que a morte não separa. Muita gente não entendeu isso aí. Não, né? Vive como diz é uma lição do aliança, ele tem uma aliança e contrato. Vive num contrato. E pode ser quebrado o contrato? Não. Tu faz uma aliança com a tua esposa, tu faz uma aliança com Deus. Não é qualquer aliança. E uma aliança é o quê? É para sempre. É para sempre, né, professor? Não é qualquer jeito que pode ser quebrada. E hoje a maioria se casa, no caso, porque às vezes para sair de casa, para ter a liberdade. Não, mas não é assim. Se tu casou, tu tem que ir até o fim. Né? Pode acontecer alguns casais, pode ter uma coisa ali que não deu certo. Eu me lembro tinha uma pastora que falava assim, né? Comeu a carne, leve os ossos. É isso. Comeu a carne, meu querido, leve os ossos. É isso. Honra a tua palavra. Honra. É para sempre. Honra a tua palavra. Alegria, na tristeza, como diz, é o marido com cabelo, sem cabelo, é gordinho, é com celulite, sem celulite. Mas tem que estar ali, tem que estar amando, né? O casal tem amando a esposa, amando o varão, né? Não é assim, pastor? Mas tem que ser assim. É para sempre, mas esse, será que a gente pensa dessa forma, mas hoje os jovens, eu penso assim, a sociedade está colocando algo que não é assim. Apresenta algo sem valor. Isso, sem valor. Algo sem valor. E é muito pelo contrário, né? É uma das coisas que a Bíblia fala, digno de honra. Digno de honra entre todos é o matrimônio. Então ela dá uma ênfase nesse assunto, né? É uma ênfase bem clara, né? Não é uma coisa assim de tipo assim, de segundo plano, né? Uma coisa de primeiríssimo plano de Deus, né? Talvez eu acho que a maior instituição é a família. Isso, o maior projeto é sagrado. E a galera muitas vezes não trata com respeito como deveria, né? Não trata, daí fala... Mas a gente entende, eu entendo, claro, né? Pessoas às vezes que não têm a instrução que a gente tem, não têm a oportunidade de ter um convívio com a palavra de Deus, né? Pessoas que não têm, de repente,
a criação que a gente teve, também, tudo isso colabora, né? Bem assim, não, tudo é... Tudo isso colabora. E a gente tem que pensar que hoje, né, a gente tem que... Família é tudo, né? Família é o maior projeto, né, de Deus. Que a família esteja o quê? Estruturada. Eu não digo que não vai acontecer alguma coisa no meio do caminho, pode ser. Mas nós estamos ali firme, né? Buscando o Senhor, fazer a vontade dele, vinha restaurar, vinha transformar, né? E essa busca, né, constante no Senhor, que vai haver essa transformação. É que no meio dessa nossa caminhada vai ter obstáculos, vai ter luta. Não vai ser sempre aquele mar de rosas, né? Luta vai ter, né? O casamento não é todo dia que a gente tá bem, aí meu cheiro. Não, é assim, tem o cara briga, tem que dar um larga rabo. Verdade. Mas casamento é assim. Não, se não tiver uma briguinha, daí não é casamento, né? Não, tem que ter um fight de vez em quando. Tem que ter. Como uma vez eu brinco, eu disse, não, ela pega a faca, eu pego a minha faca. Teve uma vez um cara que disse que não brigava com a mulher, cara, hoje tá separado. Que adianta, né? Hoje tá separado. Então eu digo assim, né, cara, tem que ter um fightzinho de vez em quando, porque faz parte, né? Como acontece aí que às vezes, daí pode ter até essa Maria da Penha, tem que ter... Não é estão de chororó, né? Entre tapas e beijos, né? Tem que ter. Conversa, né? Conversa. As DR, né? Já partiu pra a violência, daí já... Daí tem que ir pra cadeia, né? Pra cadeia mesmo, a Maria da Penha deu, né? Daí vai... daí ferrou, né? Ferrou. Daí já partiu pro lado do ser vergonhense, né? Não, mas casamento tem que ter esse... né? Às vezes eu faço uma leitura assim, cara, porque antigamente a galera honrava mais o casamento, né? Mas também a mulher engolia muito sapo. E a sociedade vai evoluindo, né? E hoje, um homem e mulher são... igual, todo mundo trabalha, todo mundo tem uma vida. Muitas vezes ela ganha mais que o cara, né? Tem a mesma independência e tal. E tem uns que já bate aquele ciúminho, né? Que a mulher ganha mais, coisa que não é assim. Mas tem que... Imagina. Daí fica naquele ciúme e tal, e a galera às vezes não tem uma base bíblica, né? Não é direcionado pela palavra, que eu digo. Um casamento que ele é direcionado pela palavra de Deus, ele tem um alicerce familiar. Não só o casamento, mas o alicerce todo da família, né? Sim. Ser direcionado pela palavra, eu duvido dar errado. Não tem como dar errado. Se a gente segue os princípios da palavra, né, que é ensinado numa aliança, ensinado no projeto, ensinado na igreja, né? Cara, não tem como dar errado, irmão. Não tem como dar errado, porque daí cada um vai saber o seu papel e a coisa vai fluir de uma maneira que vai ficar leve pra todo mundo. Vai ficar leve pra todo mundo. E fica gostoso, daí fica um casamento gostoso, não fica um casamento pesado. Não fica um casamento chato, né? Um jugo, né? Um jugo. Não fica um jugo, daí fica uma coisa fluida, né? Daí é massa. Daí é bom, né? Daí o cara não dorme de pé gelado. Tem uns que dormem de pé gelado. Meu Deus, já pensou nesse inverno aí, nesse frio aí. O cara sem a costelinha. Não dá, né? Não dá, né? Rapaz, se Deus fizesse a Eva da coxa, já pensou? Fez da costela, já saiu isso, né? Eu fazer. Se fizesse da coxa, já imaginasse. Mas é bom, né? Glória a Deus. Cara, eu sempre digo, né? Casamento é... E o Senhor vem me trabalhando assim grandemente na nossa vida até hoje. Como falei, a gente vem restaurando famílias, assim, que é algo assim que a gente vê assim, famílias que a gente vê assim que estavam praticamente destruídas, a gente faz uma aliança, foram restauradas. E sempre assim que a gente monta um grupo assim, algo assim, e tremendo, assim, ó, já aconteceu de pessoas que a gente convidou, né? É o Espírito Santo que mostra assim para os casais, para a gente estar convidando. Teve casais que não quiseram, hoje estão separados. Não quiseram pagar um preço pelo próprio casamento, pela família. Fazer o aliança, achavam que não precisavam. Tem uns casais que acham que não precisam. Mas quanto mais assim, tu tiver algo assim, algo que vem de Deus pro teu casamento, tu tem que abraçar. A gente nunca tem aquele casamento perfeito. Sempre precisa de algo assim.
dá uma mexidinha numa engrenagem, dá uma mexidinha numa... Sempre tem que ter umas coisinhas que a gente precisa pra a gente aprender. Eu sempre digo assim, casamento perfeito não existe. Mas a gente pode ter um casamento feliz. Né? Perfeito nunca vai ser, né? Porque é duas mentes diferentes, né? Mas feliz a gente pode ser. Feliz a gente pode... Eu acho que a gente pode almejar a felicidade e dá pra ser feliz, né? Com a parceira que Deus deu pro cara, dá pra ser feliz, dá pra fazer... Dá, ou vai dar. E hoje no mundo que tá hoje assim, a gente tem que cada vez mais do que tá fortalecendo o nosso lar, fortalecendo o nosso casamento, né? Ou em ministrações, né? Vendo ministrações nos cultos, que é algo que vem, algo que é assim, que se, como é que eu vou dizer assim, que tem uma direção que é para a família, para casar, a gente tem que buscar, tem que, né? Para ser um casamento transformado, para ser um casamento edificado. E tem gente hoje que não acha que tá tudo bem, não precisa de nada, e a gente sempre tem que procurar algo mais para dar uma renovada, para dar um up no casamento, né? E a gente é só coisão, são um detalhezinho, que às vezes um pastor lá ministra algo que mexe com a gente já transforma, já dá né? um renovo. Uhum. Ou fazer algo assim, uma aliança, um casado e para sempre, que é algo assim que vai transformar o teu lar, vai transformar a tua casa. Como transformou a minha. Né? Através do Aliança, através do Projeto Amar, algo assim que transformou a nossa casa, transformou a minha família. Me transformou, né? O Senhor lá me resgata, me alcança, mas ele sempre, quando ele faz assim, ele nos resgata, ele nos alcança, mas ele quer algo também de nós. Ele não quer que nós fiquemos acomodados, né? E parados. Não. Sentados só lá no banco da igreja. Você quer que a gente faça algo, né? E para ele. Faça algo. Faça algo para ele. E a gente entendeu isso aí. Hoje a gente está fazendo algo assim algo que queima no nosso o coração meu e da minha esposa, a Jússi, que é família, é casamento. E como é que tá os projetos hoje? Tá funcionando? Tá tendo alguma... Nós estamos, acho que nós estamos com um grupo, né, lá da nossa igreja. Depois teve outra pastora que convidou para fazer um grupo deles ali da Nova Veneza ali, para nós lá dar esse curso para eles ali também. Mas a gente vai terminar isso agora ali e depois a gente vai dar uma força lá para elas lá. Porque agora tem muita coisa, agora tem um encontro com Deus, tem, né? Uhum. Vai ter agora o nosso culto de casais também agora, para o mês de agosto e também. E a gente optou para deixar mais fazer esse outro grupo com elas mais ir para frente, né? Sim. Mas algo assim tremendo assim. E quanto tempo que é mesmo o Aliança? Então, daí eles são, mas daí é tudo assim, de acordo com a disponibilidade, né, do grupo, às vezes a cada 15 dias, às vezes a toda semana. Ô Juscelino, e o Casados para Sempre, é quanto tempo? Qual é o maior, mais demorado? O Casados, né? O Casado é mais demorado? Tem mais lição, né? Mais lições? Casado para Sempre, talvez ele levou até um ano para ser ministrado. Né? Ah, tá. E algo assim, e tudo assim, que o nosso Aliança, mas tudo são 10 lições, mas tudo geralmente é 12 lições, 3 lições, mas tudo tem aquele agir do Espírito Santo. E tem aquele agir. Tem algo assim que o Senhor quer agir, quer falar para os casais, quer dar uma enchida, né? Para dar né? Tocar nos casais, algo assim que o Senhor nos usa muito. Muitas vezes não é só 10, é 10, 12, 13 lições. Que às vezes a gente vai abrir lição, mas daí o Senhor não quer que a gente faça, né? A lição. Que a gente vamos no louvor, no louvor, daí o Senhor flui, age ali no meio do Espírito Santo, vem e nos envolve, nos usa para, às vezes, algum casamento está com um atrito, a gente vai ali já tentando resolver aquele atrito ali do casal, mas tudo é o Espírito Santo que nos conduz. Porque às vezes aquele dia a dia sempre tem aquela lutinha, aquela briguinha, né? E a gente fazendo o aliançado, a gente acha que vai lá para ser curado, mas vai ter aquela lutinha ainda. Daí que o inimigo vai botar luta. Ah, não. Que é algo que está fazendo, que é algo para transformar o teu lar, né? E o Espírito Santo vai ali e age, né? Não, tem aquela lição, às vezes a gente nem faz a lição, mas ainda tem aquele mover do Espírito Santo, o agir dele ali, né? Para tocar nas pessoas, para transformar ali. E é uma coisa tão delicada, né? É algo assim. Família é algo muito delicado, é algo muito precioso. Nossa. Né? Não, as lições ali são tremendas, assim, que... É? Nossa. E tem edificado várias famílias, né? Sim, nós já estamos aqui, acho que
12º grupo já nós, né? Benção. Daí fizemos com o pastor Jorge ali. E depois daí em seguida o senhor já começou a tocar em nós, a queimar nós, que nós tínhamos que... E começamos a fazer. E estamos aí na bênção até hoje. Ô, Negão, conta pra nós. Vou dar um pouquinho de assunto agora. Conta pra nós como é que foi o teu batismo no Espírito Santo. Lembra? O dia... Não, o batismo do Espírito Santo foi assim. Vou contar um pouquinho assim da minha conversão ali, né? Foi algo assim tão tremendo, tá? Fui pra igreja assim. Não, conta aí. Comecei a ir pra igreja, aconteceu isso ali no nosso casamento, o senhor foi transformando, foi edificando. Mas eu ia pra igreja, mas ainda tomava um negocinho. Eu bebia ainda. Enxugava, daí, só que não tinha passado ainda no encontro com Deus. Tá. Tinha feito o quê? Passado o projeto. Não tinha me batizado ainda. Depois do projeto, daí a gente passou, daí que a gente foi pro encontro com Deus ali. E aonde a gente foi, no dia do apelo ali, que é o primeiro, antes da gente ir pro encontro ali, já teve aquele que não aceitou Jesus, eu fui aceitei Jesus ali, antes de ir pro encontro com Deus. Mas ainda aí fazia o que? Tinha uns 8, 9 meses, estava indo na igreja. Mas como eu falei, tomava aí. Mas depois, quando eu aceitei Jesus, daí a minha vida foi transformada. Daí não parei ali. Já não bebia mais, fomos para um encontro, mas no encontro assim foi tão assim tremendo, foi de muito aprendizado, mas não fui batizado no encontro. Fui batizado no encontro e trabalhando. E o meu batismo no Espírito Santo foi tão assim interessante que daí a pastora ali orou por mim e eu comecei a rir. Ali foi meu batismo no Espírito Santo, comecei a rir. E aquela noção de riso, de alegria. Não, foi algo. Não, comigo foi outra. Não, mas eu não. Daí, sempre naquele mover na igreja, eu só ria, né? Aquele moverzão na igreja. Depois o Senhor que me deu outro assim, o batismo do. Eu ligo o Sirene, não tem? Para aquele. Faço aquela guitarrada. Sim, mas tudo assim, não. Senhor, mas eu quero falar em língua, Senhor. Não, sempre a gente tem que pedir, né? Tem que pedir. Daí foi o quê? Foi rindo, foi ligar a sirene, para daquele grito ali. Não, tudo pra mim teve um processo, não tem? No processo. Senhor, mas eu quero falar língua, se a pessoa fala língua, eu quero falar língua também, mas sempre orando, pedindo, né? Pedindo a Deus essa experiência. Senhor, cara, falar línguas, daí, Senhor, daí me batizou em línguas, mas foi algo assim, foi tremendo, assim, foi... Sobrenatural, né? Foi sobrenatural, mas assim, que primeiro foi foi trabalhando num encontro com um Deus, e depois foi um segmento dos cultos e coisa e tal. Mas tudo assim, mas a gente tem que pedir, né? Senhor, às vezes a gente tem uns que já não são batizados, né? Tem uns que já recebem na hora, né? Já chorou, barabachuca, quando vê, já estão ali, né? Chapadão, loucão, né? Vem aquela presença, aquela coisa boa, né? E eu não, cara, o Espírito Santo me toca muito assim, e às vezes eu choro, às vezes eu rio. Eu tenho esse sensibilidade emocional aí. Do que o Espírito Santo não tem. É rir e chorar, e ligar a sirene. Não tem rir e chorar depois que vem assim. Aleluia! Nossa, foi. Que benção. Benção, Senhor, assim. É algo que marca a gente, né? É algo que marca meu. Eu me lembro, cara. Eu me lembro, já faz 20 anos, né? 23 anos que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu me lembro da janelinha, da atrás da igreja, um domingo de manhã. Aquela luz entrando assim. Eu bem tímido, bem envergonhado, com a mãozinha levantada aqui, comecei a chorar, e a hora que eu vi eu tava lá, malucão. Algo assim... Eu era envergonhado, né? Não, e também, pra quem é mais tímido que eu era. Eu era muito envergonhado. Quem diria que eu ia estar hoje aqui nós conversando assim, pra quem é mais tímido que eu? Meu Deus, olha o que Deus faz, né? É só o Senhor. E quem diria que hoje eu ia ser representante, tá na venda? Eu também, né? É coisa assim que a gente não é só Deus. É só Jesus que faz esses milagres. Faz. Sobrenatural, velho. Né? Hoje em dia a gente tá ministrando a palavra, pregando a palavra, falando do nosso testemunho para casais que a gente nunca viu, casais que a gente quer dar. E agora aqui no podcast, Edificado na Rocha, rapaz, vai edificar muita gente, vai edificar muita família, vai chegar em nome de Jesus. No Brasil inteiro esse podcast. Compartilha, meu irmão. Compartilha esse podcast aí para chegar a muitas famílias poder ser restauradas. Em nome de Jesus.
Quantas famílias que existem que estão precisando de uma palavra dessa? Né? Uma palavra de restauração. Restauração, de, né? De perdão, né? Porque o perdão é importante, né? Não. O perdão é uma coisa muito forte. Não é? Não, como eu tinha falado aí com a minha esposa, me perdoou antes de eu me perdoar, que é algo que eu não, né? Tu não se perdoava. Não, dentro de mim eu não perdoava, mas isso foi um trabalhar de Deus na minha vida, foi assim, foi mais de ano também, assim, eu assim, me senti assim, que eu tava, né, perdoado, assim, pelo Senhor, assim. Ele já tinha nos perdoado, mas assim, fica aquela coisa, fica aquela mágoa, aquela coisa, por que eu fiz aquilo, por que eu fiz aquilo outro, né? A minha esposa não merecia ter feito isso, a minha família não merecia ter feito isso. Fica aquela culpa. Fica aquela culpa. E depois o Senhor vai indo, a gente, né? E tem algo assim tão interessante, algo assim que a gente... Um dia nós estávamos no monte, assim, e a gente foi algo assim tão... A gente começou a falar algo da nossa infância. E algo assim que a gente tinha algo que o Espírito Santo já estava tocando nós para nós já liberar um pro outro. E foi algo assim tão bacana, assim, eu abri coisa assim da minha infância para minha esposa, ela abriu algo que aconteceu com ela também na infância, contou, e para mim foi algo assim tão tremendo, assim, nós choramos, rimos ali, foi algo assim, então a gente sentiu assim, aquele amor de Deus, aquele perdão, assim, né, só tinha que a gente, como eu falei, às vezes tem certas coisinhas que a gente acha que não dá nada, que não tem, mas tem coisinhas que a gente tem que, lá são coisas lá da nossa infância, da raiz. Da raiz que vai nos prejudicar, muitas vezes é o nosso lar, é o nosso casamento, é a nossa conduta depois de grande. Por isso que a gente tem que ver tem que ter uma liberação, uma libertação. Desde lá da tua infância, tu abriu o teu coração para alguém que tu conhece, para alguém que tu sabe que é de confiança. Importante, né? É importante, como diz ali a palavra ali, Tiago 5:16. Confessar os pecados uns aos outros. Para ser curado. Para ser, né? Para ser curado. Curados, não tem curado. Quando tu confessa, tu tem a cura. Tem a cura. O inimigo não tem mais aquela autoridade sobre a tua vida, sobre aquele pecado, sobre aquilo que tu fez. Tu já foi curado. Que Deus, tu já confessou para Deus, mas a gente precisa confessar para alguém. E isso foi o que aconteceu, né? Porque quando tu confessa para outra pessoa, além de confessar, além de ser perdoado por Deus, tu é curado. Curado. Tem algo a mais, né? Algo a mais. O inimigo não vai mais te acusar por aquilo que tu fez. Porque quando tu confessa para Deus, tu já é perdoado na hora. Deus perdoa. Mas mas às vezes tu nos perdoa. Nos perdoa. Como foi o teu testemunho, né? Tu não fica com o coração pesado. Isso. Mas daí quando tu abre teu coração, às vezes, para um irmão, para um amigo, um pastor, né, para um líder da igreja, principalmente para as pessoas que estão, né, que já fazem isso, né? Não abrir o coração para qualquer um. Não pode. As pessoas trabalham aqui, eu sempre digo, né? Abrir o coração para as pessoas certas. Né? Aí tu vai receber oração, tu vai ser curado. Né? E isso é muito poderoso. Né? Foi o que aconteceu, é tremendo. Aconteceu com nós somos, né? E curado, né? Que a gente pode momento. Hoje, quem diria eu hoje estar falando do meu testemunho, que hoje é algo que a gente fala muito do nosso testemunho, eu e a minha esposa. Mas é porque nós somos o quê? Curado e sarado. Né? Curado e sarado, senão não falava, né? Não, senão não falava. Mas antes, quando eu não tinha confessado nada para ela, eu tinha a bagagem, eu tinha aquele peso. Muitas vezes o cara às vezes até vai dormir com culpa, muitas vezes alguém vai ligar para ti, já ligar com quem é que vai, né? Se alguém vai atender. Sempre tem quando o cara tem aquela culpa, tem aquele medo daquele pecado, né? E não, depois que tu te liberta, tu se sente aliviado, tu se sente livre. E foi o que aconteceu, foi comigo. Sai aquele peso das costas. Sai aquele peso e... Glória a Deus, né? Sai aquela montanha, né? Aquela montanha. Aquela mochila pesada se foi, né? Meu Deus, olha. E... Glória a Deus. Jesus é bom, né? Em todo tempo ele é bom. É bom. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Glória a Deus, irmão. Tremendo esse testemunho. Irmãos, se você está gostando aí, compartilha. E tem algo assim também, assim, que olha manda pra frente. O Senhor vem trabalhando assim na minha vida, na nossa vida minha, né? E da Jussi. Algo assim que muitas vezes, assim, da minha infância, contar um pouquinho da minha infância. Meu pai e a minha mãe se separaram quando eu tinha 2 anos. Não tive aquele meu pai presente, meu pai era alcoólatra. Né? E eu creio que assim, que meu pai também traiu a minha mãe, aconteceu comigo, eu traí a minha esposa. Meu pai bebia, eu bebia.
Maldição, né? Isso é maldição. E essa maldição eu quebrei na minha família. Quebrou, né? Né? A minha descendência não vai ter isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já foi quebrada. Aqui eu tomei a posição. Que não são maldições que vão ser hereditárias, né? Vão passando de geração em geração. E como acontece isso, né? E às vezes tem gente que não entende, não acredita, né? Que não acredita. Tu viu ali? Até os médicos acreditam, né? O que aconteceu? Porque pergunto, tá, e tem isso na tua família? mas graças a Deus nós não separamos, minha esposa, como teve separação por causa da minha mãe e do meu pai quando eu tinha 2 anos. Meu pai que bebia, meu pai traiu a minha mãe várias vezes também. E fica no ciclo. Foi o que aconteceu comigo. Fica no ciclo. Né? Quantos testemunhos que a gente vê, né? A avó separou, a mãe separou, a neta separou, o bisneto separou. E aí vai, né? E tem gente, o pessoal tem que entender que tem que quebrar isso aí. Tem que quebrar. Tem que quebrar, é só o poder de Cristo, né? Só o poder de Jesus, né? Só a partir do momento que a pessoa nasce de novo. Isso. Toma posição, né? E vir o Senhor. E vir pra Deus, essa cadeia ela é quebrada. Quebrada. Né? É rompido esse grilhão aí e a pessoa é livre dele. É transformada, né? Se não e fazer toda isso aí... a maldição ele levou na cruz, né? Isso. Daí quando tu joga pra cruz, tem que chegar até a cruz, né? Tem que chegar até a cruz. Assim. Tem que chegar até a cruz. Mas falando assim da minha infância ali, tá? 2 anos meu pai e a mãe se separaram. Daí não tinha aquela muita atenção do meu pai bebia, coisa e tal. E eu tinha aquela assim, carência, né? De pai. E... Até hoje, assim, até um tempo atrás tinha algo assim que o Senhor trabalhou na minha vida, dessa tipo assim, de não ter o amor, né, do pai ali. Mas foi no agora, do retiro de jovens que a gente tava ali, que a gente foi. A gente até não entendeu porque a gente tava lá com os jovens, né? Não, mas por que nós estamos lá com isso? Mas o Senhor já queria já trabalhar na minha vida. Numa ministração, o pastor estava lá ministrando e falando o testemunho dele, e falando também do pai dele, que tinha acontecido com o pai dele. E muitas vezes o que a gente não tem, nós não ganhamos, porque muitas vezes nós não tivemos, né, o amor, o carinho. Muitas vezes como é que o meu pai ia me dar amor e carinho se ele também e não teve. E muitas vezes era assim com os meus filhos também, de carinho e de atenção. E tu não passava também isso? Não passava. Não conseguia transmitir esse amor. Não conseguia transmitir. E algo assim que em Deus, que a gente sabe que a gente tem um pai, né? E acontece isso, né? Tem um pai na terra e tem um pai que tá. Às vezes tem muitos pais, né? Muito pai, principalmente o homem, que não consegue liberar o amor pro filho, cara. Ele ama, né? Sim. A gente sabe, a gente entende que assim, todo pai ama um filho. Sim. Só que ele não consegue dar um abraço, ele tem uma barreira, uma dificuldade. O bloqueio, né? Bloqueio, não consegue liberar, assim, tipo, um afeto. E algo tem que ser quebrado, né? Tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Né? E hoje a gente vê assim que se nós não der carinho e atenção para os nossos filhos, dizer que ama eles, outra pessoa lá fora vai dar. Outra pessoa muitas vezes pode levar para um caminho errado. Para um caminho que ele não deve seguir. Então a gente tem que dizer que ama o nosso filho, dizer que hoje eu falo muito isso. Falo direto. Que amo meus filhos, que abraço eles, beijo eles. E era coisa que eu não tive. Mas no Senhor, sabe que eu tenho um pai que me transformou. De abraçar, de beijar, que dizer que amo. Mas foi só essa caminhada com o Senhor, com Cristo nos alcança, nos resgata. Mas fora isso, antes desse tempo, não tinha. Eu não dava carinho, não dava amor. Hoje meus filhos podem... Mudou totalmente a situação, a dinâmica familiar mudou tudo. Mudou tudo. Até assim o cara é mais carinhoso até com a própria esposa. Glória a Deus, né? Muda. Jesus muda. Glória a Deus, né? Quando vem ele faz por completo, né, na nossa casa, nosso lar. Aleluia. Amém? Uma dinâmica que vai mudando, né? Vai mudando, pastor. Não, a gente vai mudando. E eu que casei já na igreja, é uma situação totalmente diferente, né? Casei virgem, casei na igreja. Sim. Mas mesmo assim, tipo, a dinâmica vai mudando. Vai mudando muito. A gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai aprendendo com os irmãos que já passaram por situações.
né? Pra não cometer as mesmas falhas Não, é. e vai aprendendo, né? Por isso que o Até testemunho porque é importante. O testemunho é importante porque é isso aí que vale. Nossa, testemunho é muito Né? importante. Já abre a mente de outras pessoas Já abre a mente. que vão nos assistir. Pô, não fez aquilo, eu tô fazendo isso, ó, já tem que mudar. Ah, o cara vai assistir e já vai dizer, não, tem que fazer igual. Já, Porque ele tá com aquele peso, tá amarrado, muitas vezes não consegue liberar o amor, não consegue. E tem Não que ser. usufrui daí. Não usufrui, tem que ser. Porque Daí não fica feliz, não tem uma vida feliz, né? Não. E a família daí tem essas brechinhas, a família não é feliz. Como é que o cara vai ser feliz se a família. Se o cara não consegue ser feliz na família? Me diz. Daí o cara vai procurar na cachaça, vai procurar na cocaína. Nas drogas, né? Na cocaína, vai procurar em um monte de lugar e não vai encontrar. Pastor, eu acho que hoje, geralmente é isso aí que acontece quando o pessoal tá na droga, porque é isso aí. Não vai encontrar. Porque é uma coisa que não tem, que é uma coisa, o amor de Deus, ele vem derramado nos nossos corações Isso. pra gente liberar na nossa casa, na nossa família, pra aqueles que estão do nosso lado. Aí tu cumpre o propósito, aí tu alcança aquela plenitude de... Sim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Aquela plenitude de amor, né, cara? Aquela felicidade, alegria que só Deus pode dar, né? Aquela paz, né? Isso. Aquela paz, aquela alegria, né? Oh, E muitas aleluia. vezes não é dinheiro, não é ter um carro do ano, não é ter um avião, não. É a família da gente, né? A família da gente é a maior herança, né? A maior herança é a nossa família. Né? Muitas vezes acho que uma maior herança hoje é ter bens, é bom ter dinheiro, é bom ter um carro zero, é bom ter um... Né? Importante, mas não mais importante é tu ver tua família bem, tua família estruturada. Né? Melhor é um pouco de hortaliça no prato com paz dentro de casa do que cercado de tesouro e não ter felicidade, não ter alegria. Não ter alegria. Não ter, como posso falar, não ter aquela paz, né? Não ter paz. Não ter paz. Não tem, né? Tá com uma goteira pingando do lado. Pingos! Meu Deus do céu. Não. Sai de perto, né, pastor? Não. Não tem dinheiro que pague, né? Irmão. A nossa família tá bem. Deus fez nós pra... O projeto original de Deus, o que era? Um homem, a sua esposa, sua companheira, Eva, e os bichos lá no jardim, irmão. Só fazendo aquilo que é bom. Tem ouvidos, ouça. Nós era ele aí. Só comendo frutinho e fazendo aquilo que é bom. Né? O homem estragou tudo. Mas o projeto original, e daí Jesus veio e traz esse projeto original de novo. Isso. Porque através de Cristo a gente consegue recuperar esse plano, né? Através de Cristo a gente volta, a gente consegue resgatar a alegria. Porque o Espírito Santo veio, né? Ele veio agora para dentro de nós, né? Bem sim. Ele veio para dentro de nós, né? Aí é que é o seguinte, ele não tá mais pairando sobre as águas, agora ele tá dentro de nós. Né? Aí que você tá dentro, irmão. Aí... E muitas pessoas... Aí a alegria vem junto. A satisfação, né? E é tão bom, né? A gente ter satisfação na casa da gente, satisfação na família. E muitos do senhor tá batendo a porta e eles não estão abrindo a porta pro senhor entrar. Mas, quantos, né? E Deus tá lá. Todo dia batendo. Eles não entenderam. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, sentarei na sua mesa, cearei com ele e ele comigo. Olha, abre essa porta desse teu coração. Você que está nos ouvindo agora, abre a porta do teu coração, meu irmão. Mas estou mais preocupado com as coisas desse mundo, né? Abre a porta do teu coração, porque Jesus ele nunca vai invadir o teu coração. Ele nunca vai dar um pontapé no teu coração. Ele sempre vai ser cordial, ele sempre vai bater na porta. Aí se tu abrir, ele vai entrar. Vai entrar e vai transformar, né? E vai transformar. Ele bateu na minha e transformou a minha, né? Transformou a minha casa. Aleluia! Hoje é uma casa edificada na rocha. Isso aí, ó. Porque a rocha é Jesus! Oh, glória. Só Jesus, né? Só Jesus, Pai. Glória a Deus. Só Jesus, né? Importância disso, né? Esse é um tema muito relevante que a gente está tratando hoje, irmãos queridos. Um tema muito importante, né? Até para gurizada, os jovens, né? Para a família em si, né? Para toda a família, para os jovens, para os casais. Né? 2 testemunhos totalmente aí diferentes, meu do negão. Um mais de restauração, o meu outro testemunho mais para gurizada. Né? 2 gerações, talvez. Né?
E assim, né, irmão? Um complementa o outro, o corpo de Cristo, um ajuda o outro, no corpo de Cristo, um aprende com o outro. Né? Eu tô aqui ouvindo o meu amigão, meu irmão, amigo Jusceli, companheiro de rota, né? E aprendendo com ele. Eu já tinha ouvido outras vezes, mas não. Não, assim, tem muita coisa que, que fluiu assim. Não, no pertinho assim, aqui eu tô vendo que ele tá bem à vontade, ele tá abrindo o coração, ele tá fluido. Não, coisa que eu nunca tinha falado, eu falei hoje sim que. Tá contando tudo. Foi bem assim. E eu tenho certeza que esse podcast vai transformar e vai edificar muitas vidas. Muitas vidas. E nessa caminhada sempre tem aquelas pessoas que fazem parte dessa caminhada, né? Desse caminhar com a gente, que nos ajudaram, né? Tu vê assim, quando nós começamos lá na igreja lá do Arroio, o pastor Rafa era nosso líder de célula, que aprendeu bastante sobre célula, lembra? Lembro. Hã? Foi algo assim, e tremendo também, né? Foi. Nossa, a pastora Kairin, foi algo assim que... onde nós temos essa amizade, esse carinho, né? Essa amizade. Um piloto, né? Ali, que benção, nós... Escola de líderes, né? Escola de líder ali, ó, foi né? Transformador também na nossa vida. Foi um aprendizado na nossa caminhada. Né? Vai aprendendo, né? Vai aprendendo, a gente vai aprendendo junto, isso. Vai crescendo na fé, né? Na palavra, crescimento. no conhecimento. Porque é isso que vai te manter, né? Vai te manter de pé lá na frente, aquilo que tu adquire de Deus, né? Aquela confiança em Deus, na palavra. Aí tu já fica ligado, tu já veja lá que, opa, já sei como lidar com isso. Situação e nessa caminhada sempre tem aqueles amigos que estão juntos, na hora boa, na hora ruim, né? Estão ali para ajudar, né? Porque sempre a gente vai passar por uma turbulência, né? Sim. Foi algo assim, tem pessoas que começaram lá, convidaram, o Paulinho convidou a gente para ir para o simpósio. O pastor Jorge já falava que de Jesus para mim, da minha casa, que eu abri meu coração para ele, antes de eu ir para a igreja. Depois o pastor Serginho, o pastor Jorge ali nos ajudando, o pastor Rafa nos botando no caminho ali de célula, de escola de líder. Foi algo assim, e transformador, né? A coisa... Foi. A gente vai caminhando num processo e Deus vai botando as pessoas certas na nossa volta para nos ajudar, né? Sim, e a gente vai crescendo na fé, né? Sim. Vai crescendo na fé. Não, e daí nós começamos a ir na igreja, então o pastor Sérgio convidou nós para fazer célula, né? Nós fazíamos célula lá no Arroio de Silva. Olha. E, primeira vez que nós fomos fazer célula lá, falando sobre tabernáculo, daí o que é isso de tabernáculo, né, cara? Nunca tinha lido a Bíblia e coisa e tal. Rapaz. E daí a gente vai, né? A gente vai começar a ter fome e sede, né? Da palavra. Sim. Fome e sede, né? Daí que despertando aquela... Vai despertando, né? Mas começar a falar sobre tabernáculo, não. No primeiro dia ela tava, o que é isso? Ela tava viajando, né? Não tem, ele tava tava já no pessoal da sala, tava trabalhando sobre em cima do tabernáculo, né? Os santos, os atos, ele tava explicando, né? E certinho pro pessoal da célula. E nós já entramos ali no meio, né? No meio, falando sobre tabernáculo e coisa, agora o que é isso, né? A gente vai, né? Vamos. Né? Escutando e coisa e tal, mas a gente já era. Não entendia nada. Começo, né? Mas depois a gente tem que ter fome e sede, né? Da palavra fome e sede. Vai tendo curiosidade isso. E vai aprendendo. Né? E algo assim, a nossa caminhada é. Estamos aí caminhando com o Senhor. E todo dia a gente aprende um negócio diferente. Todo dia o seu trabalho é diferente, né? Todo dia. Não falei pra ti agora, vamos botar ali desse encontro de jovens. O pastor ministrando sobre a pregação dele lá, falando sobre o testemunho dele, do pai dele, coisa e tal, que não se dava bem, e foi algo assim que falou comigo. Tô no teu coração. Nossa, foi algo assim que me quebrantou no dia. Mas é algo assim que eu tinha que escutar, algo que né? Muitas vezes fica ainda aquela mágoazinha, né? Do pai da gente, de não dar atenção. Mas a gente escutando assim de alguém, foi algo assim, e transformador, que aquilo que tinha aqui dentro ainda, aquela mágoa ainda. Tava ali, te ajudou. E foi liberto, foi, né? Saiu. Glória a Deus. Mas é algo assim que muitas vezes a gente não entende os propósitos, né? O que o Senhor quer da gente, porque a gente vai em tal lugar.
Mas por que eu vou lá? Por que eu vou aqui, acolá, né? Mas tudo o Senhor tem algo que Ele quer nos mostrar, que é algo que Ele quer nos Está falar. nos planos dele. Tudo tá nos, como falou, tudo tá nos planos dele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse é o nosso podcast edificado na rocha, porque a rocha é Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmão Juscelino, quer deixar umas palavras finais aí para nossos ouvintes aí, nossos amigos, nossos irmãos aí que vão estar nos assistindo aí, todas as pessoas e famílias que vão escutar esse vídeo e vão ser edificados. Deixa uma palavra aí, olha, pode olhar aqui para essa câmera Eu aqui. espero que, irmãos, que esse testemunho venha